Salve galera, tudo bem com vocês? Bom, a gente vai falar um pouquinho aqui na unidade 4 sobre a crise do capitalismo e da democracia. Esse período é conhecido como período entre guerras, né? Porque você acaba a Primeira Guerra Mundial em 1918 e depois você vai começar a Segunda Guerra Mundial em 1939. É um período chamado período entre guerras, ok? Bom, o que acontece, pessoal? Quando acaba a Primeira Guerra Mundial, os países europeus estavam totalmente arrebentados, obviamente, né? A Alemanha em crise, Itália, né? Inglaterra, França. Só que os Estados Unidos estavam tranquilos, porque não aconteceu nada em seu território, não havia caído uma única bala no território estadunidense. Então os Estados Unidos aproveitaram dessa situação e começaram a exportar para os países europeus, a fazer empréstimos aos países europeus. Em determinado período, esses países europeus acabaram o quê? Se reerguendo, né? Começaram a se reerguer, tá? E aí eles deixaram de comprar produtos oriundos dos Estados Unidos, inclusive proibiram a entrada de produtos oriundos dos Estados Unidos. Para a gente entender um pouco, olha só, os Estados Unidos eles ocupavam a primeira posição dos países mais ricos do planeta, né? Ou seja, cerca de 30% da produção mundial estava na onde? No território dos Estados Unidos. Eles eram os maiores exportadores de produtos, né? Na construção civil, na indústria automobilística e no setor elétrico, né? Como a gente percebe aqui nessa imagem, é um cartaz da cidade de Atlantic City, né? É um cartaz que não só traz uma certa propaganda do local, como também incentiva as pessoas a consumirem, né? E qual que é o grande problema dos Estados Unidos nesse período? É que é o seguinte, ele é uma potência mundial, obviamente, econômica, está em pleno crescimento, só que os trabalhadores, o salário dos trabalhadores estava no mesmo nível, ou seja, a economia aumentava com a exportação, mas o salário dos trabalhadores continuavam o mesmo, eles ganhavam a mesma quantidade. O que significa isso? Que esses trabalhadores não tinham poder de compra. Eles não podiam ir lá na loja, como você faz hoje, vai lá na loja nas Casas Bahias, né? Na Novo Mundo, vai lá e compra um produto, certo? Não existia essa possibilidade de comprar parcelado. As pessoas elas iam, compravam à vista. Mas como que ele vai comprar se ele não tem um salário adequado com a realidade econômica do país? Ou seja, se o produto custa lá, vamos supor, $100, ele ganhava 150, não tinha como ele comprar, como que ele ia viver, como que ele ia sobreviver. Então era bem difícil a vida do trabalhador nesse período, do trabalhador americano nesse período aí. Mas o que vai acontecer, pessoal? A Europa ela vai deixar de comprar os produtos americanos. Por ela deixar de comprar esses produtos americanos, vai acontecer a crise de superprodução, porque os Estados Unidos produziu, a Europa deixou de comprar esses produtos e agora quem vai comprar esses produtos? Os trabalhadores não tem jeito, porque o salário deles está defasado. O salário deles está totalmente defasado. Como então? Então acontece a chamada crise de superprodução. A partir de 1925, algumas políticas elas começaram a ser implantadas. Os bancos, eles, numa tentativa de ajudar, possibilitou formas atraentes de crédito. Isso, obviamente, prejudicou ainda mais, porque parecia que o lucro era fácil, mas na verdade não foi bem assim. E muitas empresas começaram a enfrentar dificuldades, porque elas começaram a se endividar mais ainda, porque você não tinha para quem vender aqueles produtos. E aqui a gente pergunta: é o fim do capitalismo? Bom, em 1928 já estava anunciando que o capitalismo iria passar por uma grande crise econômica. O que acontece, pessoal? Existia a ideia do liberalismo econômico, que o mercado se autorregulava. O presidente na época, de 29 a 33, chamado de Herbert Clark Hoover, né, ele acreditava que o mercado iria se autorregular, mas não foi o que aconteceu. Não foi o que aconteceu. E aí em 29 acontece o que? A bolsa de valores começa a piorar. Porque os acionistas eles correram para tentar se desfazer de suas ações. Então a gente investiu lá
US$ 10.000 numa empresa e essa empresa está perdendo dinheiro, está desvalorizando. Então eu vou vender essa ação antes que eu perca mais dinheiro ainda. Só que o que aconteceu no dia 24 de outubro de 29? Muita gente saiu às ruas a rua de Wall Street, né, em Nova York, tentando vender as suas ações, porém a lei da oferta e da procura valeu. Por quê? Quando tem muita gente vendendo produto, o produto acaba o quê? Caindo de preço. E ninguém tinha mais condições de comprar ações de empresa alguma. Olha essa fotografia em 29 aqui, em 29. Essa fotografia em 1929 aqui, as pessoas desesperadas para vender as suas ações. A realidade é que essa crise foi muito profunda, principalmente para a classe média, que perdeu muita grana mesmo. As pessoas de um dia para outro foram morar na rua, sabe? Era uma situação constrangedora e muito difícil. Se você procurar na internet aí fotos da crise de 29, você vai achar fotos muito feias, né, relacionadas a isso aí mesmo, tá? Então isso a gente chama de Grande Depressão. Olha só, o fechamento de 85 mil empresas, 4 mil bancos, mais de 12 milhões de trabalhadores ficaram desempregados. Inclusive aqui no Brasil essa crise chegou porque o Brasil comprava café, vendia café para os Estados Unidos e os Estados Unidos em meio a essa crise deixou de comprar o café brasileiro, né? Então assim foi complicado. Olha só essa imagem aqui. A crise econômica, né? Com a crise econômica, muitos estadunidenses perderam suas casas e foram morar em habitações precárias. Essas vilas receberam a denominação de Hoovervilles, em referência ao presidente Herbert Hoover, e que ele foi responsabilizado pelo estabelecimento da crise. Então, uma fotografia de Seattle, nos Estados Unidos, na década de 30. Bom, pessoal, quero que você então faça essas atividades da página 460, tá? Esse jogo rápido. E depois a gente vai corrigir na próxima aula. Grande abraço aí e até mais.